Olá pessoal, bem, dando continuidade aqui ao nosso estudo a respeito de recurso ou potencial eólico, agora estamos na parte 3 desse assunto e vamos verificar exatamente a estimativa do potencial eólico em uma determinada massa de ar em deslocamento. Então a gente está querendo saber qual é, ou estimar qual é a potência contida nos ventos. Conforme foi mencionado, um fluxo de ar em deslocamento é exatamente o que se caracteriza como velocidade. Agora, para poder estimar em um determinado ponto a região, eu preciso exatamente caracterizar o que? Esse fluxo de massa de ar através de um tubo cilíndrico. Então, vamos inserir aqui uma imagem. Vocês podem observar esse tubo cilíndrico. E a área compreendida desse tubo cilíndrico, por onde passa essa massa de ar em deslocamento, podemos observar que a massa de ar com uma velocidade aqui chamada de U, nessa área compreendida por esse cilindro, que a gente pode exatamente coincidir com a área de um disco rotativo, que é a nossa área de interesse. Dito isso, a potência contida nessa massa de ar é dada exatamente pela expressão que acabou de aparecer. Observem que essa expressão ela varia através de uma relação cúbica com o vento, certo? A gente sabe dos slides anteriores, das partes anteriores, das videoaulas anteriores, que de acordo com a altura do perfil vertical, a velocidade tende a ficar mais homogênea e a sua intensidade também aumenta. Então a gente acaba de observar a importância de aumentar cada vez mais a altura dos pontos, dos eixos das turbinas eólicas, porque quanto mais alto a gente conseguir atingir colocar essas turbinas, mais potência eu vou ter contida na massa de ar, já que é uma variação cúbica. Então é importante a gente aumentar essa altura. Então, concluindo, temos aí a potência que é igual a 1/2 da densidade do ar, vezes a área de varredura de interesse do vento, vezes a velocidade do vento ao cubo. Lembrando que a área tem relação com o raio do disco rotativo, que coincide exatamente com o raio da pá de uma turbina, certo? E caso você não tenha ainda especificamente qual é essa área de interesse, você pode trabalhar com a densidade de potência, que vai ser exatamente a relação entre a potência do fluxo de massa de ar por uma área. Então, aí você não fica condicionado a ter que saber previamente qual é essa área de interesse. Você não tem que saber previamente qual é a turbina, o raio da pá ou o diâmetro da turbina que você irá utilizar. Então, basta aplicar a relação apresentada do jeito que é demonstrado aí na figura, no slide. Essa mesma expressão você pode aplicar para turbinas de eixo vertical, conforme apresentado aí um tipo bem conhecido, a turbina da Darrier, certo? Ou Darriers, né? Vai de acordo com como cada um gosta de falar. A anterior era uma turbina de eixo horizontal, agora é uma turbina de eixo vertical. A equação é a mesma, a única diferença está relacionada no valor da área, que agora não será mais a área de um círculo, será agora a área definida através da expressão mostrada na figura. E a densidade de potência continua a mesma coisa. Bem, tendo em mãos a equação apresentada previamente, se você traçar a curva de potência ou de densidade de potência de acordo com a velocidade do vento, conforme vocês podem observar aqui no eixo X, destaca-se ainda mais a importância da gente ter velocidade dos ventos mais elevada, porque vocês podem observar a variação aqui
A partir do momento que eu coloco ou tenho velocidades do vento mais elevadas, a potência que eu posso atingir, ou a potência, ou a densidade de potência que eu posso ter exatamente no eixo ou no rotor da minha turbina, ela vai aumentar de forma cúbica, certo? Então, este é um valor de interesse, aumentar a velocidade do vento aplicado na turbina eólica. E para isso a gente tem que aumentar a altura na qual nós iremos instalar o nosso rotor eólico. Bem, tendo-se conhecimento da potência contida em uma massa de ar, outro detalhe importante para a caracterização dos dados do vento é avaliar uma determinada análise de série de dados obtidas de estações de medição. O interessante é que sejam estações aplicadas exatamente para análise de potencial eólico, conforme foi dito no início desse tópico que nós estamos estudando agora, que é recurso eólico. Então a gente usa esses dados para realizar uma avaliação de potencial eólico. E que técnicas utilizar? Nós podemos utilizar a técnica de método direto das análises de dados ou análise estatística dos dados. Bem, então no método direto nós vamos recorrer a vários procedimentos corriqueiros da estatística básica. Nós iremos aplicar nessa questão de potencial eólico. Então são coisas já bem familiares para vocês. Um dado importante é a velocidade média. Se você tem conhecimento de N medições realizadas em um determinado período de tempo, você tem como obter exatamente a velocidade média do vento a partir desse somatório e divisão pela quantidade de medições realizadas. Com velocidade média já obtida, você também pode caracterizar aquele perfil de velocidade de vento, obtendo qual é o desvio padrão de uma velocidade média individual. Também é possível obter a densidade média de potência. Então, basicamente, nós estamos realizando aqui procedimentos relacionados a somatórios, com o conjunto de dados ou aquela série de dados que você tem em mãos para poder realizar análises. E também obter dados referentes à energia eólica disponível por unidade diária. Salientando que para essa análise de energia eólica, você tem que ter conhecimento de qual é o período de amostragem da sua estação de medição. Ela mede a cada 10 segundos, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. Bem, o período de análise você sabe previamente, já que você calculou velocidade média, desvio padrão. Vamos supor que seja 1 ano. Ok. Agora, para calcular a energia, além de já ter conhecimento desse período de 1 ano, se você tem um número de informações que foram aquisicionadas, você tem como estimar qual foi o tempo de uma medição para outra, certo? Então, com essa informação, você consegue calcular a energia eólica disponível. Com os cálculos que foram realizados previamente através daquelas equações dos 2 últimos slides, a gente já pode começar a fazer uns levantamentos, inclusive visuais, fazer levantamento de gráficos, e com isso, por exemplo, obter classes de velocidades. É um determinado gráfico onde eu tenho no eixo X a velocidade do vento, então vou colocar em classes, então daí o nome, geralmente de 1 em 1 metro por segundo, como vocês podem observar, e a quantidade de horas por ano que aquela determinada classe ocorreu. Também é comum encontrar esse gráfico em função da frequência relativa ou frequência normalizada, onde você vai ter percentuais, né? Quantos por cento cada classe de velocidade ocorreu naquele período de análise, naquela análise de série de dados que você tem.
Então, é algo interessante para você observar o que é que ocorre com mais frequência. O que é que seria a moda ou as faixas mais presentes. Será que são faixas com velocidades mais elevadas ou velocidades mais reduzidas? Com isso, você já pode começar a estimar se aquele local tem um bom potencial ou não. Bem, e é apresentado aí a equação no somatório que mostra o número de ocorrências ou o número total de observações, certo? Outro gráfico interessante de ser analisado é exatamente o de frequência acumulada também e em menor escala de duração. Embora eu já saliento que o principal é o de frequência acumulada, que é o mais interessante de ser avaliado. O que é que esse dado significa para a gente, ou esse gráfico significa? Ele está tentando mostrar para a gente, a partir de um determinado valor de interesse, por exemplo, a partir de 8 metros por segundo, de acordo com o que eu estou marcando aqui, quantos por cento de ocorrências existiram naquela análise de série de dados para a velocidade do vento de até 8 metros por segundo. Ou seja, eu estou falando qual a porcentagem de todas as situações de velocidade média do vento, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo ocorreram. Ou seja, eu quero saber qual o percentual de vezes que teve velocidade do vento igual a 8, mas também igual a 7, a 6 e assim por diante. Eu não quero saber simplesmente só a probabilidade, não quero saber somente qual o percentual ou qual a frequência que ocorreu 8 metros por segundo. Eu quero saber 8 metros por segundo e todas as velocidades anteriores. Então, eu analiso exatamente qual é a frequência acumulada até aquele ponto de interesse. A outra informação que existe nesse gráfico é o de duração, que a duração ela fornece a quantidade de horas no ano que foram registradas velocidades iguais ou maiores a um determinado valor de velocidade do vento aqui do eixo X, certo? Então, é algo também que você pode utilizar para realizar análise. Ora, conforme já dito anteriormente, eu saliento que o mais interessante de ser observado é a questão da frequência acumulada. E por quê? Vamos observar esse novo gráfico que está sendo apresentado e vamos adotar a seguinte premissa. O sinal azul é um perfil de velocidade do vento, o sinal azul aqui apresentado, e o sinal vermelho é um segundo perfil de velocidade do vento. Você pode encarar essas duas curvas que eu acabei de destacar como sendo o quê? O histograma que foi apresentado anteriormente, a 2 slides, com as classes de velocidade. Só que aqui não mais discretizadas, mas elas estão no formato contínuo, certo? Então, observe que a frequência mais comum para o sinal azul está compreendida nessa região aqui, nessa faixa de valores. Nós podemos observar que é algo aqui entre 25, entre 15 a 20, no caso aqui, velocidade do vento que está sendo informada, ou seja, entre 15 a 20 metros por segundo. Já a situação 2, que é a vermelha, o pico aqui da faixa de valores, aquela que ocorre com mais frequência, é exatamente algo em torno de 35 a 40, certo? Ou seja, existem frequências ou as situações que ocorrem velocidades do vento mais elevadas, é mais comum no sinal vermelho do que no azul. Isso se reflete também na frequência acumulada, como a gente pode observar aqui nas duas figuras.
Observe que a situação onde eu tenho velocidade do vento mais elevada, que é a curva vermelha, a frequência acumulada, ela demora mais a atingir o valor de 100%. Por que isso ocorre? Vamos pegar um exemplo. A situação em que eu tenho aqui, ó, o valor 30 no eixo X. Para a primeira curva, a frequência acumulada é quase 80%, ou seja, quase tudo de frequência observada naquela análise de dados que está sendo analisada. Eu tenho uma amostra com N valores. Quase 80% desses valores são velocidades de até 30 metros por segundo. Ou seja, quase tudo está nessa região. Velocidades mais elevadas possuem um percentual bem mais reduzido, não é? É em torno de 20% velocidades mais elevadas. Isso já é diferente para a curva 2. Para a situação de até 30 metros por segundo, eu só tenho 30% das ocorrências aqui, ó. 30% das ocorrências, ou seja, as outras 70% são de velocidades superiores. Então, eu tenho situações, eu tenho frequências de velocidade do vento de valores muito mais elevados, a 40, 50, como a gente pode observar aqui, ó, que existem com mais frequência no sinal vermelho, que é o sinal 2, do que no sinal azul. Logo, esse segundo perfil aqui, ele tem um potencial eólico muito mais elevado e, consequentemente, uma viabilidade econômica maior. Então, daí a importância da gente analisar essas curvas, não somente a classe de valores, como também a questão do acúmulo de frequência, que seria exatamente a frequência acumulada. Bem, agora vamos falar sobre o outro método, que é de análise estatística, ou análise de inferência estatística. Nesse caso, são utilizados para a projeção dos dados medidos de um local para outro ou quando somente dados na forma compacta estão disponíveis. Então, nessa situação, nós vamos começar a utilizar as chamadas funções densidade e probabilidade, que também é algo estudado dentro da estatística. Nós vamos dividir em duas partes. Primeiramente, quando eu tenho registros discretos, ou seja, a informação que a gente estava tratando até o presente momento eram registros discretos. Ou a gente pode extrapolar de acordo com o que nós veremos no próximo slide. Mas eu quero saber a probabilidade de ocorrer uma determinada velocidade ou uma faixa de valores de velocidade do vento, VA até VB. Para poder realizar isso, eu vou usar a função densidade de probabilidade de A até B, nesse somatório, nessa faixa de valores. Ao invés disso, se eu quero saber a frequência ou a probabilidade acumulada de um determinado perfil de série de dados, eu já vou alterar aqui o procedimento anterior e vou calcular a densidade de probabilidade até um valor V0. Então eu vou somar P1 mais P2 mais P3 até P0. Bem, se você realizar essa soma tendendo ao infinito, o valor final vai ser unitário. A probabilidade total é 100%, ou igual a 1. Logo, se eu não quero saber a frequência acumulada, mas a partir de um determinado valor V0, eu quero saber qual é a probabilidade daquilo ocorrer, ou seja, a velocidade do vento maior ou igual a um certo valor V0. Eu faço 1 menos F V0, ou seja, o complemento, já que a probabilidade total de ocorrer, ou seja, o somatório tendendo ao limite, é igual a 100%, que é igual a 1. Então, eu faço 1 menos F V0 e encontro esse valor final. Bem, observe que aqui são registros discretos. Agora, quando eu tenho uma margem grande de valores e a diferença do tempo de amostragem de um para o outro é tão reduzida, ou seja, podemos supor que o limite tende a zero,
do ΔT de uma medição de um para outro, isso faz lembrar o quê? Quando esse tipo de somatório aqui, a diferença de intervalo de um ponto para outro tende a zero, é algo que nós já vimos lá na teoria matemática de cálculo, na parte integral. Quando eu faço isso, esse somatório ele vira uma integral. Então, todas as expressões anteriores, se eu trabalho com registros contínuos, eu posso fazer isso muito bem. Se eu tenho uma base de dados aqui de um ano com medições a cada 30 minutos, ou seja, 48 medições por dia, eu vou ter uma gama enorme de valores amostrados. Então, eu posso trabalhar já com integrais, que vai ficar mais facilitado o processo de obtenção dessas probabilidades. Então, eu tenho as 3 equações que foram apresentadas anteriormente no seu formato contínuo, com integrais. A densidade e probabilidade da velocidade do vento entre faixas de valores, a acumulada e a probabilidade de o vento ser maior ou igual a um certo valor de vento, de velocidade do vento. Bem, pessoal, nós já atingimos aqui um patamar de tempo bem considerável nessa videoaula, então irei dar uma parada aqui e a gente continua com essa questão aqui da análise de série de dados na próxima parte desse conteúdo. Então, até mais!